Estamos hoje começando uma nova série de palavras, de mensagens a respeito da presença de Deus. Quem aqui já sentiu a presença de Deus hoje? Mas quem está disposto a sentir algo mais forte ainda hoje, que está preparado para isso aí? Nós queremos que então ao longo desse mês você saia realmente mais fortalecido, mais cheio dessa presença, que realmente faça mais sentido você estar na casa de Deus e realmente estar aprendendo dele dia após dia. Eu queria que você hoje pudesse fechar os seus olhos onde você está, para que nós pudéssemos orar, pudéssemos estar nos conectando ainda mais com Deus, com a presença dele que já está aqui nesse ambiente. Queria que você pudesse agora estar realmente se desligando do seu dia a dia, dos seus compromissos de mais tarde, ou de repente da correria que foi esse final de semana, mas que você pudesse estar inteiro aqui nesse momento agora, para ouvir uma palavra que pode transformar sua vida, transformar sua história e mudar definitivamente o seu patamar espiritual. Senhor Jesus, hoje nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos dedicar a nossa vida a ti. Nós queremos, Deus, entregar o nosso coração, Deus, entregar a nossa mente, entregar, Deus, todos os nossos pensamentos e colocá-los na sua direção. Deus, hoje nós queremos realmente ser tocados pelo Senhor. Nós queremos sair, Deus, de uma forma nova, de uma forma, Deus, realmente transformada. Que o Senhor tenha acesso, Deus, a áreas do nosso coração que de repente o Senhor ainda não teve. Deus, nós queremos realmente, Deus, te entregar tudo que nós temos aqui nessa hora. A nossa mente, Deus, está pronta, queremos dizer isso pela fé. O nosso coração está pronto, Deus. A nossa vida, Deus, está preparada, Deus, como uma terra fértil, Deus, pronta para receber, Deus, sementes vindas do alto. Nós te louvamos, Deus, porque sabemos que quando o Senhor planta sementes, Deus, a expectativa que nós podemos ter é de uma colheita sobrenatural. Fala conosco, fala com cada homem, cada mulher, cada pessoa que aqui adentrou, Deus, que o Senhor tenha pleno controle, Deus, desse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então nós estaremos falando, como eu já disse, sobre a presença de Deus. E nós podemos ver na Bíblia que vários homens tiveram a percepção a respeito da presença de Deus. No culto da noite, na semana passada, o pastor Erle esteve com a gente. Ele falou um pouquinho sobre o Salmo 27, e ele leu vários versículos, várias coisas ali nos chamaram a atenção, mas realmente um ponto ali ficou marcado no meu coração, e eu fiquei orando, fiquei pensando a respeito disso, a respeito da percepção do rei Davi sobre a presença de Deus. Por que me chamou tanta atenção? Porque na hora quando nós pensamos quem foi o rei Davi foi o rei mais bem sucedido da história de Israel. Ele foi um rei que, se você parar para ver a sua história, desde quando ele derrotou Golias nas suas guerras, ele venceu todas as suas batalhas. Nenhum inimigo das outras nações, dos outros povos, pôde prevalecer contra o rei Davi. Rei Davi realmente era um guerreiro muito honrado por conta disso. As pessoas tinham autoestima dele. Ele era um cara muito grande. Só que em determinado momento da vida dele, quando ele já estava num posto muito alto, já era um rei muito reconhecido, ainda assim ele faz uma oração ao Senhor. E essa oração demonstra muito do coração dele. Porque Davi naquele momento ele podia ter orado e pedido uma série de coisas. Poderia ter pedido, por exemplo, a expansão dos seus territórios. Eu já domino aqui, a região de Israel toda, mas a gente poderia avançar ainda mais. Eu poderia ser o maior imperador que já existiu no mundo conhecido. Ele poderia ter pedido, por exemplo, a imortalidade. Ele poderia ter pedido que o reinado se perpetuasse entre todos os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ele poderia ser uma grande dinastia de reis. Ele poderia ter pedido que o exército dele pudesse ser cada vez mais poderoso. Mas ele fez um pedido interessantíssimo, que está no Salmo 27:4, que eu queria ler com vocês aqui, o que está escrito no Salmo 27:4, quando ele diz o seguinte, e ele é determinado. Ele poderia também pedir várias coisas, mas ele diz que pediria uma coisa só diante de Deus. E ele diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Isso será o alvo da minha vida, que eu possa morar aonde, gente? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quantos dias, gente, que ele queria morar na casa do Senhor? Todos os dias. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Davi então era um homem que queria realmente de uma forma muito intensa, e era a coisa que ele mais queria na vida, mais do que qualquer outra coisa. Ele falava: eu não quero várias coisas, eu quero uma e eu vou persegui-la incessantemente, que eu possa morar na casa do Senhor, não alguns dias, não um dia, não visitar, eu quero morar, eu quero estar lá todos os dias da minha vida. Isso fala do desejo de alguém realmente focado, obstinado, alguém que está desejando bastante alguma coisa. E nisso nós entendemos que quando Deus fala a respeito de Davi na Bíblia, Ele apresenta Davi como homem segundo o seu, o homem que tinha um coração alinhado com Deus. Então ele é o nosso padrão de adorador, ele é o padrão de homem, porque todo homem, toda mulher aqui quer ter um coração segundo o coração de Deus. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é realmente alinhar o nosso coração de acordo com o de Davi, para que nós possamos consequentemente estar alinhando o nosso coração com o do Senhor. E hoje eu queria então ler alguns pontos e estudar com vocês alguns pontos sobre a presença do Senhor e desmistificar algumas coisas com vocês. Então por isso alguns pontos eu vou falar o que a presença de Deus não é, e daqui a pouco o que a presença de Deus é, para que aí nós possamos no final orar e buscarmos a presença como ela realmente é apresentada nas Escrituras. Então vamos lá, primeiro ponto que a presença de Deus não é. A presença de Deus não é, para quem gosta de anotar, a presença de Deus não é um lugar de visita esporádica. Conceitualmente na palavra de Deus nós entendemos, e quando Davi fala que ele queria morar todos os dias, ele apresenta esse conceito: presença de Deus foi feita para ser habitada todos os dias. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Visitamos de vez em quando? Alguns de vez em nunca. Alguns quando dá vontade, assim, alguns quando as condições estão perfeitas, ou se não, alguns só buscam quando está tudo dando errado, aí elas vão para a presença de Deus. Mas o conceito correto para a presença de Deus é que nós estejamos lá todos os dias das nossas vidas. Bota por favor João 15, verso 4 para mim, por favor. Aqui está Jesus dizendo como que nós devemos estar na presença dEle, como que nós devemos nos relacionar com Ele. E está aqui nessa passagem que ele explicou como que nós deveríamos permanecer na vida dele. E aqui o conceito que ele fala, que Davi poderia trazer um sinônimo do que estar na casa dele todos os dias, seria permanecer. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, Jesus ensinando. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira, Jesus falando, né? Jesus é a videira, e vós, nós, a igreja, nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se a sua vida não tem tido resultados, se você não está satisfeito com os frutos da sua vida, seja porque de repente esteja faltando na sua vida permanência. E mais do que isso, nós queremos fazer várias coisas, nós queremos sonhar, nós queremos ter vários projetos, mas a Bíblia aqui nos ensina ao final desse versículo, que diz o seguinte: porque sem mim nada podereis fazer. Aqui nós já podemos avaliar algumas coisas, que os resultados na sua vida são determinados se nós estamos permanecendo ou não na presença do Senhor. Então, se você quer ser bem sucedido na sua vida, você precisa aprender a permanecer na presença do Senhor, independente da situação. Não tira o versículo não, pelo contrário, avança mais um. Olha o que está escrito aqui, olha que interessante. Se alguém não permanecer em mim, ou seja, se alguém não é constante em mim, se alguém não está realmente conectado comigo, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela será lançada fora, a semelhança do ramo, e ela... Você quer ter uma vida espiritual vigorosa? Quer que as pessoas olhem para você, quer que realmente a sua família olhe para você, quer que o seu marido olhe para você, quer que a sua esposa olhe para você, você quer que os seus filhos olhem para você, você quer olhar para os seus discípulos, para que eles olhem para você e vejam algo vigoroso, veja uma fé realmente que não vacila. Ela precisa ser uma fé de uma pessoa que está conectada, permanecendo junto à videira. Porque olha o que acontece, além dessa videira, desse ramo que não está conectado secar,
vão apanhar esse ramo, vão lançar no fogo e vão queimar. Ou seja, o teu futuro não vai ser muito bom se você for uma pessoa que foi uma vez conectada rumo à videira. Você tem que permanecer conectado na videira. Como é que nós conectamos? Isso aí você sabe muito bem, é orando, buscando, vindo na igreja, buscando a palavra, realmente buscando santificação, estar cada vez mais próximo do Senhor. Isso faz com que você seja uma pessoa que permaneça. E assim você vai permanecer. Não é ter cara que permanece, porque muitas pessoas nós podemos enganar durante algum tempo. Assim como acontece com o galho de uma árvore. Nós podemos pegar uma mangueira, por exemplo, que dá muitos frutos. Mas se um dia nós quebrarmos, cortarmos um galho dessa mangueira que uma vez já floresceu, uma vez já deu frutos, e nós separarmos ela da mangueira, com o passar do tempo, nós olharemos que nos primeiros dias os ramos, as folhas ainda estarão verdes, mas com o passar do tempo ela vai começar a secar. Daqui a um tempo esse galho, daqui a pouco vai estar todo realmente seco, não vai poder mais dar frutos. No princípio vai ter até uma cara que está dando certo, mas com o passar do tempo vai ser denotado que realmente ela está ficando cada vez mais seco. Não tem mais futuro para ela. O futuro dela vai realmente ser apanhado e queimado. Por isso que nós devemos permanecer. Próximo versículo, 7. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha isso, gente. Pedirei o que quiserdes, e o que acontecerá? Vos será feito. Quem quer que suas orações sejam respondidas? É só você se conectar a esse Deus. Permaneça nele. Esteja próximo a ele. A sua vontade vai ser a mesma vontade dele. Você não vai ter mais dúvida se a tua vontade é a vontade dele. Vocês vão estar tão próximos que tudo que você pedir a ele, Deus concederá a você. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Muitas pessoas tratam Deus como um hotel. O que é um hotel? Você vai lá, quando você precisa, fica os dias que você quer, quando você não precisa mais, você vai embora. E muitas vezes as pessoas usam Deus dessa forma. Quando eu estou com uma dificuldade, quando eu tenho uma petição, quando eu tenho algo que eu quero receber, aí eu me achego a Deus, aí eu vou para uma igreja, aí eu me consagro, aí eu vou numa célula. Mas depois que você recebe, ou aquilo que você queria não acontece, você fala, não deu certo, vou sair da presença. A presença foi feita para pessoas constantes. A presença, ela foi criada para que realmente tenha esse conceito de Davi falou, morar na casa do Senhor. A presença de Deus não deve ser encarada como um hotel, mas sim como uma casa, onde você tem moradia. Você tem endereço. Deus sabe onde te encontra. Tem um lugar próximo para Ele falar contigo, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão com você. A habitação fala de estar com Deus nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias de sol, nos dias de chuva. Isso fala que uma pessoa dessa é uma pessoa confiável, uma pessoa instável. Porque as pessoas que não estão permanecendo em Deus, um dia elas estão empolgadas, no outro dia elas estão desanimadas. Um dia elas estão pegando fogo, no outro dia elas estão frias. Um dia elas estão cheias de certeza, outro dia elas estão cheias de dúvidas. Isso fala de uma pessoa instável. Por isso que o desejo de você que quer saber mais sobre a presença de Deus, trate a presença de Deus como lugar de habitação e não como um lugar de visitação. Posso ouvir um amém? Deus não quer ser uma emergência, Deus não quer ser um pronto-socorro, Deus quer ser a sua casa, em nome de Jesus, amém? Então vamos prosseguindo aqui, outro ponto que a presença de Deus não é. Muitas pessoas confundem a presença de Deus como um arrepio. Quem aqui já arrepiou na presença de Deus? Algumas pessoas, olha aí. Quem aqui já sapateou na presença de Deus? Silvana, já sapateou, né, Silvana? Sapateou, já rodou. Adriana, eu não tenho dúvida. Assembleiana de raiz, já marchou na presença do Senhor. Sandrinha, não é verdade? É muito bom fazer isso, gente. Mas você não pode ser pessoa que vive apenas de sensações. Porque muitas vezes nós associamos que Deus só está presente quando nós sentimos arrepio. Deus só está presente quando nós sentimos um calafrio. Deus só está presente quando nós choramos. Você precisa entender que a Bíblia diz que nós somos um templo do Espírito Santo. E Ele habita em nós. Sabia que existe o Espírito Santo morando dentro de você? Ainda que você esteja sentindo ou não sentindo, isso aí você sente Ele por meio da sua
fé, você sabe que Ele está aqui, então você pode seguir em confiança, você pode saber que Ele está contigo. Amém ou não amém? Nós não vemos esse Deus, nós nos relacionamos a Ele por meio da nossa fé. Por isso que eu haverei de estar seguindo a Ele, mesmo que as coisas não aconteçam da forma como eu gostaria, mesmo que de repente eu não tenha as respostas que eu gostaria, mesmo que eu não esteja sentindo nada, porque Deus não foi feito para ser sentido. Não confunda presença de Deus com sentimento. Presença de Deus, ela é diferente, ela é mais profunda. Eu queria mostrar algo para vocês. Lá que está, Deus se manifestou dessa forma com Elias. 1 Reis 19, verso 11. É interessante isso. Elias, em um determinado momento, ele está discutindo com Deus. Ele está falando: Deus, o Senhor me abandonou. Deus, eu era um dos únicos que te serviam. Deus, eu não conheço mais ninguém. Eu preciso de uma resposta sua, Senhor. E aí começa um diálogo dele com Deus, e ter uma forma de Deus se relacionar, e mostrando como é que ele age muitas vezes. Botem, por favor, 1 Reis 19. Telão, por favor, isso. Deus conversa, faz com ele assim, ó. Disse-lhe Deus: Elias, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras, as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Veio uma tempestade, veio um vento daqueles fortes. Todo mundo falou: uau, está ventando forte, Deus ali está ali. Mas o que diz a Bíblia? Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, olha só o que veio, gente, um terremoto. Mas o Senhor estava no terremoto, gente? O Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, um sussurro tranquilo e suave. 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto, e saindo ele pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Muitas vezes Deus não vai se manifestar de uma forma vultuosa, de uma forma impactante para você, e ainda assim você tem que saber que Deus está ali. Muitas vezes Deus vai ter que falar com você, e Ele não gosta de falar. Muitas vezes nós estamos assim: não, Deus vai falar comigo na igreja, Deus vai falar comigo lá na casa da irmãzinha de oração, nós vamos ter que ir para a igreja do fulano, ou vir aqui na Sara no culto do pastor tal. Não, cara, Deus nem sempre se manifesta dessa forma como você gostaria. Cuidado, Deus muitas vezes Ele está onde? No sussurro. Muitas vezes tem coisa que faz muito barulho e Deus não está lá. Muitas vezes você está procurando sinais grandiosos e Deus não está lá. Deus está onde? No lugar onde você deveria estar. A Bíblia fala: quando você for orar, o que você tem que fazer? Vai até o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, se ajoelha, e ali Deus fala contigo. Deus está nas pequenas coisas muitas vezes. Não espere grandes coisas para achar que Deus vai estar ali. Deus não quer que você sinta emoção, mas Ele quer que você experimente uma definitiva conversão. Deus não quer, sabe por quê? Porque o arrepio passa, gente, mas a transformação que Deus faz no teu interior, ela permanece para sempre. Mais do que um arrepio, busque transformação. É isso que realmente nós precisamos. A presença de Deus não é um arrepio na pele, mas sim uma mudança no nosso interior. Amém? Uma salva de palmas a Jesus por isso. Amém? É isso que é o fruto do Espírito Santo, não é orar baixar, é isso que você faz só. É uma transformação interior que Deus faz em nós. E outro ponto que a presença de Deus não é a ausência de lutas. Muitas vezes nós achamos que nós andamos com Deus, que as coisas todas vão se resolver, que nós não teremos mais problemas, que nós não enfrentaremos mais batalhas, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Mesmo lá no Salmo 23, que é o salmo mais fofinho, e nós adoramos o versículo 1, quando fala que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, a gente fica todo feliz com isso. Mas logo depois, no verso 4, o que ele diz? Ainda que eu ande. Por onde, gente? Pelo vale da sombra da morte. Calma aí, gente.
Mas se o Senhor é meu pastor, por que eu estou andando no vale da sombra da morte? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque os vales continuam existindo, mesmo a gente tendo o melhor pastor de todos. Porque Ele não garantiu que nós não teríamos vales, Ele garantiu o quê? Que Ele estaria conosco. É isso que Ele faz no vale da sombra da morte. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nós temos um Deus, uma rocha em quem nós podemos nos agarrar. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Lembra-se quando você não conhecia Jesus, como que eram os seus problemas, eram os seus perrengues. Era você com você mesmo, por isso você caía na depressão, você ficava desesperado. Hoje você passa por dificuldade, mas você fala, eu não estou tendo vitória hoje, mas um dia eu vou ter. Esse vale vai passar, esse deserto vai passar, eu não estou sozinho, Ele é comigo. Por onde quer que eu ande. Eu gosto de lembrar, por exemplo, de Daniel 3. Vamos ler rapidinho, Daniel 3, do 21. Vamos lá. Conta uma história que é mais ou menos assim que acontece com a gente. Fala dos amigos de Daniel. A história deles foi assim, ó. Houve o decreto do rei Nabucodonosor, onde que todos deveriam adorar uma estátua. Só que esses amigos de Daniel da Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusaram a se dobrar diante da estátua do rei, porque eles só se dobrariam diante do Deus vivo. E eles fizeram isso. E o rei ficou sabendo que eles não se dobraram, teve que fazer a regra, né? Que a regra era jogar numa fornalha quente aqueles homens, para que eles morressem queimados na fornalha. Então diz o seguinte, eles cumpriram a pena, olha só. Então estes homens, os 3 amigos de Daniel, foram atados com seus mantos, as suas túnicas e chapéus, e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Ou seja, eles fizeram tudo certo. Eles serviram um Deus verdadeiro, mas ainda assim terminaram onde? Na fornalha. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava tão quente que até os policiais, os servos que foram colocar os 3 amigos de Daniel na fornalha, eles morreram enquanto colocavam eles na fornalha, tão quente que estava. Só que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram atados, amarrados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: ué, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei, foram só 3. Tornou o rei e disse: porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao dos filhos dos deuses. Deus muitas vezes não vai te livrar da fornalha, mas Ele garante algo: Ele estará contigo. Fala para quem está perto de você: eu não sei o que você está passando, mas Deus estará contigo. Ele sempre está com a gente, essa é a presença dEle. Não quer dizer que é resolução de problemas, que nunca mais teremos dificuldades. Ele garante que estará conosco em meio às nossas dificuldades. E o melhor, nenhum dano aconteceu, nada, eles saíram como entraram. 26. Depois disso eles foram soltos, mas olha o que eu gosto, 27. Ajuntaram-se então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Eles não foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eu não sei quem está passando por um problema aqui, mas quero falar que essa palavra aqui é para você. Você vai passar pelo fogo. A Bíblia diz lá em Isaías 43:2, que diz o seguinte: quando passares pelas águas. Não é que você não vai passar, é quando. Um dia você vai passar, mas Ele garante o quê? Eu serei contigo. E quando pelo fogo, o fogo não te queimará. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus era a força, era a glória de Israel. Não é porque eles tinham a presença de Deus que eles não enfrentavam inimigos, mas eles tinham alguém sempre presente cuidando deles.
Eles tinham uma coluna de fogo aquecendo durante a noite. Eles tinham uma nuvem aliviando o calor do sol, a força do sol sobre eles. Deus mostrava o cuidado mesmo em meio ao deserto. Deus está cuidando de você. Se você não está sentindo o cuidado de Deus, de repente seja a hora de Deus falar assim: ei, vem para a minha presença, deixa eu cuidar de você. Está difícil para você, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da sua família, deixa eu cuidar dos seus bens. De repente está faltando presença de Deus na sua vida. A presença de Deus não te tira da batalha, mas ela te mantém de pé quando a guerra acontece. Amém? Glória a Deus por isso. Para a gente já ir finalizando agora, porque eu poderia falar muitas coisas, mas já tenho que encurtar por causa do tempo. Mas eu queria falar algumas coisas que Deus é. Já falei coisas que Ele não é. Mas o que a presença de Deus é? Primeira coisa, vocês já entenderam, é um lugar de permanência. Bota para mim, por favor, Salmo 91, 1 e 2. Aqui muita gente sabe de cor. Mas vamos lá. Aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, é isso? É aquele que faz o quê? É aquele que permanece, beleza? Como nós falamos, é aquele que permanece. É aquele que está na presença de Deus. O que acontece com ele? Ele descansa à sombra do... Ele pode descansar à sombra do Onipotente, gente. Ele pode contar que o Onipotente vai estar lá. Verso 2. Ele diz ao Senhor: Senhor, você é meu refúgio, porque eu habito em você, então eu estou protegido. Você é meu baluarte, é minha fortaleza. Deus meu, em quem eu confio. Sabe por que a vantagem de você habitar e essa confiança que o salmista tem aqui? De ele poder descansar, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. Porque nós somos fruto do meio. Você é fruto de uma realidade na qual você está inserido. E tudo que você passa a ver começa a ser determinado pelo ambiente no qual você se encontra. A internet, o Instagram. Quem gosta de ver Instagram aqui, gente? Instagram é maneiro, né? Tem umas coisas legais. Ali eu gosto muito. Quem aqui já ouviu falar do Jorginho do beach tênis? Uma pessoa só? Ah não, gente, pelo amor de Deus, duas. Joga muito. Adriana lá fora. Jorginho do beach tênis. Ele é um cara que ele habita no ambiente de uma rua de São Paulo, chamado Faria Lima, onde que mora só a galera das empresas, das big techs, das empresas de tecnologia, das startups. Então esse Jorginho beach tênis, ele anda que nem a turma de lá. Ele tem um cabelinho de lado, loirinho. Ele tem roupa... Da onde, gente? Da Lacoste. Ele joga beach tênis. A Playboyzada de São Paulo joga beach tênis. A Playboyzada do Riqueiro joga pádel. Essa Playboyzada joga pádel. Eles jogam, eles praticam, eles falam as mesmas coisas, eles têm as gírias. Ele bebe as coisas dele num copo Stanley. Tem todo um perfil do cara da Faria Lima. Um dia desses fez sucesso aqui no Rio de Janeiro, no Instagram também, um cara que era o garoto do Leblon. Ele tinha várias gírias sobre Leblon, ele falava sobre as ruas do Leblon, tudo dele era o Leblon, ele tinha o estereótipo do Leblon. Aí começaram a copiar e teve gente de vários bairros imitando ele com as suas devidas características, porque nós convivemos de acordo com o ambiente no qual nós estamos inseridos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar, porque ele habita na presença do Senhor. Quanto mais você habita na presença do Senhor, mais você é impactado por essa presença dentro de você. Por isso, no momento de dificuldade, em qualquer momento da sua vida, você pode o quê? Descansar. Você pode ter certeza que Ele é teu refúgio, Ele é teu baluarte. Por isso que a gente não anda desesperado. Por isso que a gente não anda maluco das ideias, porque a gente sabe que a gente tem um Deus em quem a gente confia. Davi não queria viver com picos espirituais. Ele queria habitar em quê? Em constante comunhão. Ele não queria dar só uma passadinha na presença de Deus. Ele queria habitar, porque ele era transformado à medida que ele estava na presença de Deus. E o que ele queria na presença de Deus? Ele queria estar lá no Salmo 27:4, na casa do Senhor por todos os dias. Para quê? Para contemplar a sua beleza. Para contemplar a sua beleza.
Porque quando nós contemplamos a beleza de Deus, está lá no Salmo 27:4, à medida que nós contemplamos, nós somos o quê? Impactados, nós somos transformados. À medida que nós realmente nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. À medida que nós começamos a ver Deus de uma forma mais clara, nós começamos a entender quem nós somos, à medida porque isso, nós somos, a nossa identidade verdadeira é revelada. Nós conhecemos a Deus como um Pai, e nós começamos a entender quem nós somos como filhos. Tem uma passagem que eu gosto muito e me chama muita atenção, é quando tem lá em Mateus 16:13, que conta uma passagem de Jesus com Pedro. Na verdade nem era Pedro, ele nem é conhecido como Pedro, ele é conhecido como Simão. Olha só, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, ele falando para os discípulos, continuou ele: quem dizeis que eu sou? Responde Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Eu estou tão perto de você que eu sei quem você é. Não dá para eu negar. Você não é um profeta qualquer. Você não é um enganador, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Eu te contemplo com os meus olhos, eu tenho visto as tuas obras, todas as profecias que foram ensinadas pelos nossos pais têm realmente convergido em você. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu te contemplo, eu te adoro. Olha o que acontece. Então Jesus lhe afirmou, quando ele reconhece a identidade de Jesus, Deus revela quem ele é. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. 18. Também eu te digo, você descobriu que eu sou, você me contemplou, então revela a tua verdadeira identidade, revela quem você é. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não é um pescadorzinho, você era até me conhecer, mas à medida que você passou a me buscar, realmente começou a buscar a minha presença, você é transformado por estar perto de mim, e eu agora revelo quem você é, a tua verdadeira identidade. Cada um de vocês tem uma história de encontrar Jesus. Quem era Sandra de encontrar Jesus? Quem eu era? Quem era cada um de nós aqui até encontrarmos com Jesus? À medida que nós nos aproximamos desse Deus, a nossa idade, a nossa verdadeira identidade tem sido revelada a nós. À medida que nós o contemplamos, é isso que Davi queria. Davi queria realmente saber, cara, todos os meus segredos, tudo que eu preciso está na presença de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo dele, o melhor pai eu sou, o melhor rei eu sou, o melhor marido eu sou, o melhor administrador eu sou. Eu estou aqui para contemplar a beleza dele, e à medida que ele contempla, Deus vai colocando nele a verdadeira realidade. Pode dar um salve de palmas a Jesus. A presença de Deus é o espelho onde você volta a se enxergar como filho. Quem contempla o Pai descobre quem realmente é. Amém? E também a presença de Deus, o que ela é? É um lugar de direção. Salmo 27:4, terminando lá, ele fala que queria estar lá para contemplar a beleza do Senhor e meditar na sua lei. A presença de Deus é um lugar de instrução. É um lugar onde que nós recebemos direção para as nossas vidas. E hoje uma pessoa, quer dizer, cada um de nós, nos dias de hoje, na realidade em que nós vivemos, todos nós temos uma série de impasses, uma série de dificuldades do que nós devemos fazer nesse mês, para os próximos meses, para os próximos anos. O que nós devemos fazer? Qual é o nosso próximo passo que nós devemos dar? De repente você até está precisando disso para amanhã. A melhor coisa que eu digo para você: entre na presença do Senhor, medita na palavra dele de dia e de noite, que ele vai começar a falar com você. A palavra diz lá no Salmo 119, verso 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é o que? Luz para os meus caminhos. Qual foi o segredo de Davi? Por que Davi foi tão bem sucedido nos seus embates, nos seus conflitos? Porque ele é um rei que é lembrado até hoje pela sua excelência, porque ele buscava o Senhor. Era o desejo dele estar lá, porque ele sabia que quando ele estava na presença de Deus, Deus revelava os segredos, os próximos passos dele, o que ele deveria fazer. Medite na presença do Senhor, habite na presença do Senhor, não visite a presença do Senhor apenas.
E só para finalizar, é ali onde que Deus guia, corrige, revela o caminho certo quando nós estamos confusos. É o lugar onde que Deus ajusta a nossa rota. Ele nos recoloca de novo na nossa missão. A presença de Deus é onde Deus fala e a alma escuta. E hoje, para finalizar o último ponto, e o Ministério de Louvor, se já estiver disponível, já pode começar a entrar. A presença de Deus é interessante. É o único lugar onde que nós saímos conscientemente e as portas continuam abertas para a gente voltar. Eu não sei o que de repente pode ter acontecido na sua vida. Davi foi um cara desse. Davi foi uma vez lá, ele vacilou, ele adulterou, estragou, digamos assim, o currículo dele, mas a Bíblia diz que ele ansiou muito pela presença de Deus, pelo arrependimento de Deus, e a grande preocupação de Davi era uma só. Salmo 51 dizia o seguinte: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Deus, faz tudo comigo, Deus, mas não retira o teu Espírito Santo, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu sou fraco, sem essa presença, Deus, eu não tenho mais esperança, Deus, não existe expectativa, Deus, não existe alegria para mim fora do Espírito Santo, Senhor. Eu descobri a importância na minha vida, Deus, não deixe eu perder o Espírito Santo. Eu não quero perder essa presença. E eu quero falar para você que está aqui hoje, esse mesmo desejo tem que ser o desejo do seu coração. Desejo de voltar para Deus não é condenação. Saudade de Deus não é condenação, na verdade é um convite dele para você. Vem, filho, volta. O pai estava aguardando o filho voltar. O pai estava aguardando, o pai do filho pródigo. O filho pródigo se perdeu, lá em meio à lama, gastou o dinheiro todo com meretrizes, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, ficou lá comendo comida, querendo comer comida de porcos. E lá no meio da lama ele falou: eu vou voltar para o meu pai. Quando ele volta para o pai, as portas estavam todas abertas. O pai estava recebendo ele de portas abertas e colocou ele na mesma posição que ele havia saído. Eu quero falar para você: Deus está aqui nesse lugar. Deus está pronto para receber aquele que quiser voltar para a presença dele. Hoje eu quero crer e quero dizer para você que essa mensagem serve para você que nunca experimentou a presença de Deus. Essa mensagem serve para você que de repente experimentou, mas de repente por algum caminho você se desviou, você se distanciou da presença dele. Deus quer falar: ei, estou pronto para voltar para a sua vida. Eu quero me reconectar contigo diariamente. Eu quero dizer para você: eu que te trouxe aqui nesse culto. Você poderia estar em qualquer lugar, mas eu te amo tanto, que na verdade você acha que você quis vir, mas foi eu que te trouxe com meus laços de amor para dizer: filho, eu não quero viver de visitação em visitação, eu quero ter comunhão contigo. Ah, pastor, eu não estou fora, eu estou bem, mas eu quero falar que de repente esse culto para você pode ser um culto onde que você que já está cheio, você possa transbordar. O Espírito Santo hoje quer marcar uma nova temporada, não só hoje, mas durante todo esse mês dessas palavras. O Espírito Santo quer inundar a sua vida, quer invadir a sua vida, quer fazer uma revolução na sua vida, quer fazer o que você nunca mais deixou ele fazer, ou quer ir mais além do que ele já foi um dia na sua vida. Deus está marcando um tempo novo na Sara Recreio, onde que ele vai visitar, vai tocar, vai falar, vai transformar, vai abundar sobre a sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento agora. Eu quero perguntar: em que nível você pode dizer que o Espírito Santo, que Deus está na sua vida? De repente fala assim: pastor, não existe nem presença, estou mais para ausência. Não tem problema. Não tem problema, Deus está aqui para te encher. De repente você vai falar assim: Deus, eu estou meio barro, meio tijolo. Não tem problema, Deus está aqui para encher a sua vida. De repente algumas pessoas aqui vão, de repente Deus te trouxe aqui para dizer: filho, filha, para de ficar pulando de galho em galho. Firma raiz, o teu chamado é para permanecer, criar raízes, frutificar, dar frutos. Não é só experimentar arrepios, experimentar sensações, experimentar emoções. Não, Deus não está te chamando para isso. Ele está te chamando para você se consolidar na presença dele, ser uma árvore frondosa juntamente com ele e dar muitos frutos que vão glorificar o nome dele. As portas de Deus não se fecham para quem quer voltar para ele. Ah, pastor, mas calma aí, pastor. Deus enche a gente só uma vez, não enche não. Atos 2, a igreja foi visitada no dia de Pentecostes. Mas se você ler Atos 4, 2 capítulos depois,
Alguns dias depois, a Bíblia fala que tendo aqueles homens, os discípulos, orado, tremeu o chão, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. O enchimento do Espírito Santo não é algo que acontece uma vez na sua vida, ele acontece para todos aqueles que têm sede, aqueles que têm vontade, aqueles que anseiam por essa presença. Deus está aqui nesse lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E agora Deus está aqui e quer falar com você. Fala assim: filho, e aí? Você está pronto para mais presença na sua vida? Você está pronto? Você quer mais? Você precisa de mais? Vem habitar comigo. Vem fazer de mim um lugar onde que você permanece, não um lugar onde que você frequenta. Eu não quero fazer parte da sua vida só nos cultos. Eu não quero fazer parte só do culto e na cela. Eu quero permanecer contigo. Eu quero fazer diferença na sua vida. Eu estou aqui para mudar você. Eu estou aqui para encher você. E hoje, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai estar tocando corações, transformando vidas aqui hoje. À medida que nós adoramos Ele, eu creio que Ele vai se manifestar em nosso meio. Eu queria que você enchesse seu coração de fé nesse momento, cantasse essa música de todo o seu coração. E daqui a pouco nós voltamos orando. Adore a Deus. Comigo. Senhor, nós te adoramos. Levante as suas mãos e você está. E comece a exaltar esse nome e declarar: Senhor, eu quero mais. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós queremos Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Peça isso a Ele, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Faz essa adoração, fala assim: Deus, vem me incendiar, vem me encher, Jesus. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheia nessa manhã. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra. Cadê a igreja? Vai! Te damos glória. Teu é o poder. Vai sempre haver. Te damos toda a honra e glória. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Levanta suas mãos onde você está nesse momento. Levanta suas mãos você e fala assim: Senhor Jesus, me enche. E me enche, Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio da Sua presença, Senhor Jesus. Você que está vazio, fala assim: Senhor, me encha. Me enche, Senhor. Você que está há tempo sem buscá-lo, Senhor Jesus, eu quero voltar hoje para a Sua presença. Eu quero ser inundado. Eu quero transbordar. Você que já está cheio, a hora e nível onde você está, receba uma porção nova do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Seja cheio, vai sendo cheio. Fala assim: eu quero mais,
mais presença na minha vida. Eu não quero ser alguém que vai apenas visitar, eu quero habitar, eu quero ter esse prazer, eu quero sentir essa presença e levar para minha casa, eu quero levar para o meu trabalho, eu quero levar para minha família, eu quero levar para os meus filhos, eu quero a presença, eu quero a presença. Cadê a voz da igreja? Te damos glória. Deixa só a igreja, só a igreja. Mais alto, mais alto. Te damos honra. Pra sempre amar. Então vem, então vem. Então vem me incendiar meu coração, meu sensacional. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, eu peço que você reavive o dom, reavive a chama de Deus que uma vez foi colocada no seu coração mediante a imposição de mãos. Eu creio que Deus trouxe algumas pessoas aqui para que a chama dela fosse reavivada, para que realmente o fogo no seu coração seja realmente volte a queimar como queimou um dia e até mais forte. Eu queria que você que quer realmente ser tocado de uma forma nova pelo Senhor, você saísse do seu lugar e viesse para cá. Os nossos pastores vão orar por você, nós vamos impor as mãos sobre você e o fogo novo vai surgir no seu coração. Se você sente que você quer mais de Deus, você precisa de mais de Deus, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Nós queremos orar por você e os nossos pastores vão estar orando pela sua vida. Vem para cá, pode sair do seu lugar, não tenha vergonha. Você fala assim: Deus, eu quero a sua presença. De repente eu tenho, Deus, levado a sua presença de uma forma, tenho sido visitante na sua presença. Eu tenho ido, só que não tenho conseguido me manter. Está difícil me manter na sua presença. Eu tenho muita dificuldade, Senhor. Eu quero aprender, Deus, a viver na sua presença. Eu não quero sentir o Senhor de vez em quando, eu quero sentir todos os dias da minha vida. Eu preciso de mais do Senhor. Eu quero viver mais do Senhor. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do teu fogo. Venha para esse lugar. É no lugar que você tem sua chama acesa. É nesse altar que você faz um compromisso com Deus. É que a sua vida é transformada. Saia do seu lugar. Seja tocado, seja inundado pela presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Fala: ti, vem, ó Deus. Vem, Deus, na minha casa. Vem, Deus, na minha família. Vem, Deus, nos meus projetos. Vem, Deus, nos meus sonhos. Enche a minha vida, Senhor. Enche a minha vida, Senhor. Meu poder, então vem me incendiar. Meu coração é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós queremos contemplar. Pra sempre, amém. Te damos honra. Te damos honra. Receba mais de Deus. Receba mais de Deus. A Bíblia diz que Deus derrama água ao sedento. Aquele que vier a Ele jamais terá sede. Que volte a fluir o rio de Deus na sua vida. Que volte a fluir o rio de Deus na sua vida, no seu interior. Em nome de Jesus. Gratidão,
agora eu queria fazer algo. Estenda suas mãos em direção à sua casa, em direção de repente ao seu trabalho, onde que você quer que a presença de Deus se estabeleça naquele lugar. De repente você tem alguém que está enfermo nessa hora, estenda suas mãos em direção a essa pessoa. E vamos orar para que a presença de Deus se estabeleça lá naquele lugar, para que Deus esteja movendo. Depende de algo que você tem orado, um motivo de oração seu. Estenda suas mãos nesse momento agora e vamos orar para que a presença de Deus se estabeleça ali também, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós nessa hora, Deus, nós queremos orar. Queremos, Deus, colocar, Deus, diante do Senhor, Deus, os nossos alvos de oração. Deus, esteja, Deus, hoje se estabelecendo em cada lar da nossa igreja. E se estabeleça, Deus, ali, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo comunhão para os lares. Trazendo, Deus, ambiente de conversões, trazendo libertação, Deus, trazendo transformação de ambientes, Deus, em nome de Jesus. Lares em guerra, que haja paz agora em nome de Jesus. Onde existe alguém deprimido, depressivo, angustiado, se dissipe agora todo mal em nome de Jesus. Que a tua luz brilhe naquele lugar. Acampa seus anjos, Deus, sobre todo o lar, sobre toda a família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos casamentos, em nome de Jesus, sobre os nossos relacionamentos. Deus, queremos orar pelo nosso trabalho. Deus, que onde que um lugar de trabalho que precisa de um milagre, que haja milagres financeiros, venham clientes, venham respostas, venham em nome de Jesus. Estabeleça-te, Deus, nesses dias no nosso meio, em nome de Jesus. Se existe alguém de nós enfermo, que haja cura agora, em nome de Jesus. Se existe alguém num quarto de hospital, num leito, que haja transformação, que haja cura, restauração de corpos, de órgãos, restauração celular, restaura, Deus, em nome de Jesus. E onde há, Deus, alguém nosso ferido, caído, desanimado, que o fogo do teu Espírito encha agora cada um, em nome de Jesus. Toda frieza espiritual fora do nosso meio, toda mornidão espiritual fora do nosso meio, toda perdição fora, em nome de Jesus. Engano fora do nosso meio, frieza fora do nosso meio. Declaramos o avivamento nessa igreja, declaramos o avivamento nesse bairro, em nome de Jesus. O Senhor será exaltado, em nome de Jesus. Vamos dar glória juntos, cantando, te damos honra. Sobre as nossas casas, desce sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, Senhor. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Coloca a sua mão no seu coração aí. Deus, se estabelece em cada coração hoje, Deus, em nome de Jesus. Se estabelece, Deus, em cada coração. Que a tua presença seja a marca, Deus, na vida de cada um, Deus, dessas pessoas que aqui entraram. Que o Senhor se estabeleça, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo seus frutos do Espírito Santo, trazendo amor, trazendo bondade, benignidade, domínio próprio. Bem, Deus, queremos uma revolução espiritual em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que cada coração que chegou aqui vazio saia cheio da sua presença hoje. Aqueles que chegaram tristes, desanimados, sem fé, sem força, que eles sejam renovados no Senhor. Faz algo novo, Deus, nesses dias. Nós estaremos buscando a sua presença como igreja. Renova o nosso nível de fé, renova o nosso nível de unção contigo. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus nesse momento. Graças a Deus. Posso orar por você hoje? Posso abençoar a sua vida? Feche os seus olhos. Só lembrando, antes da gente acabar, teremos batismo, gente, daqui a pouco aqui na igreja. 5 horas teremos um culto de batismo aqui. Depois nós teremos 7 horas o nosso culto normal, tá? Então 5 horas vai ter culto de batismo. Venha,
traga a galera da tua cela, quem for batizar, vamos fazer aquela festa, queremos ter esse tempo para conhecer as pessoas que vão se batizando, os familiares. Venham, vai ser realmente uma festa sobrenatural aqui que nós teremos 5 horas da tarde. Depois disso, 7 horas, o nosso culto normal, com a palavra abençoada do nosso Bispo Francisco, amém? Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós. Nessa semana o inimigo não vai poder te confundir, não vai poder atrapalhar a sua vida, não vai poder chegar perto de você. Como a pastora Ruth falou ali no começo, o inimigo vai tentar te procurar, mas não vai te achar. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O inimigo não vai te enxergar mais. Nessa semana você vai ter muita paz, paz com Deus, a paz de Deus e paz com os homens. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você está cheio, você está cheia da presença do Senhor. Você fez um compromisso com a presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. A gente está fraco, por favor. Como é que vai ser a sua colheita? Agora sim, eu abençoo você essa semana, a primeira semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe você.